Irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Como o pastor falou, última quarta-feira de um ciclo, acho que já 3 meses que a gente vem nessa pegada aí de ministrar sobre cura. Porém, vai permanecer, né? Porque Jesus, aonde Jesus está, e eu creio que está aqui, a cura há. Amém? Fechar nossos olhos. Vamos orar a Deus. Agradecer o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, te agradecemos por mais uma noite. Te agradecemos, ó Pai, porque por toda, ó Papai, libertação que já vemos nesse lugar. Te agradecemos, ó Pai, por toda a cura. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor faz conforme a sua vontade, Pai. Ó Papai, coloco agora cada irmão nas suas mãos. Ó Papai, irmãos que está aqui, ó Papai, que está em casa também, que eles possam abrir o seu coração, ó Pai, que tudo que sair da minha boca não seja somente aquilo que vem do meu coração, mas venha pelo Espírito que habita em mim, ó Pai. Que possa entrar no coração de cada irmão, ó Pai, e frutificar, em nome de Jesus. Ó Senhor Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade e faça como Tu queres aqui nesse lugar. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor, como ele falou agora, comentou sobre essa liderança que está colocando muita coisa, né? E a gente tem mania de ver, né? Muita coisa. E vai se alimentando. E eu cheguei a ver, que ele mandou ontem para a liderança, e eu vi um pouquinho daquilo que foi falado. E infelizmente é isso, a gente acha que somente o pecado que está pegando essa geração, mas não é somente o pecado não, é os falsos profetas também, as ministrações estão ministrando aí coisas que elas tentam igualar aquilo que a palavra diz, mas distorcendo, né, dando aquela meia curvinha e tal, para chegar a Jesus. E tá complicado. Hoje em dia a gente não luta somente com o pecado. A gente luta pelas ministrações também na nossa mente. As fortalezas, não é isso, pastor? Que vem assolando na nossa mente. E se der mole, ela entra mesmo, irmão. Né? A gente vai vendo o cara bem letrado, né? De repente não é um André na vida, ou outro, né, que sabe falar bem ou sabe ministrar bem, e aí você começa a se envolver. Tem pessoas que praticamente ela faz um curso até intensivo, que nada contra, né? É o curso, esse coach, né? Que envolve tantas pessoas que elas assim, uau, né? Mas eu creio que o evangelho não mudou. A simplicidade do evangelho não mudou. A simplicidade, o Jesus escolheu os simples. E se você está aqui, eu estou aqui, é porque Ele te escolheu. E você reconheceu Ele. E Ele quer transformar a minha e a sua vida. Irmãos, eu vou compartilhar como assim a gente vem na expectativa que venha pessoas, né, que não conhecem o Evangelho, que está querendo uma mudança. Todos nós estamos querendo cada vez mais mudar, né? Mas hoje eu vou trazer uma ministração para a gente mesmo. A gente que já está aqui, que falta alguma coisa, está sempre faltando, né? E a gente está buscando. Deus, eu falar sobre Deus, Ele esconde algo precioso em nossas vidas. Algo dele também. Se você observar, lá quando Deus pegou e escondeu Moisés na casa, né, do rei daquela época, foi porque tinha algum propósito. O diabo estava furioso. Deus também escondeu Jesus quando nasceu, porque queriam matar Jesus. No começo, se você ler no Éden, Deus não escondeu. Deus deu a Adão o paraíso, ou seja, o reino de Deus. Só que Adão, né, na caminhada dele, deu um certo mole. Mas aí passou. Hoje em dia, irmãos, Deus não está te colocando num paraíso.
Hoje em dia, Deus colocou o paraíso dentro de você. Esse paraíso, você precisa entender como desfrutar desse paraíso. E é uma coisa muito simples, muito fácil. Aqui a gente sempre fala e a gente vai sempre bater nisso. A gente fala muito sobre a vida no Espírito. E o Espírito vai te levar a esse lugar de desfrutar tudo aquilo que está dentro de você. Mas eu gostaria de começar falando sobre Isaías 44. Quem puder abrir. Assim diz o Senhor. O Senhor está sempre dizendo no nosso coração. Basta você querer. Eu quero, irmãos. Quem está precisando aí de uma palavra revelada pelo Espírito Santo? 44, versículo, a gente vai ler a partir do 24. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, do Alexandre não. Ele, pouco tempo também eu conversando com ele, graças a Deus ele aceitou Jesus e aí assim eu estou acompanhando ele lá no serviço. Mas como assim ele mora longe daqui, o Alexandre mora até longe, ele está vindo, né? Mas aí como ele mora mais longe ainda, eu falei, cara, procura uma igreja, vai estar orando e tal, e prossiga. Né? Não fica limitado somente no horário de serviço, porque é uma correria danada. Vai escutar a palavra de Deus, vai ler, né? E a gente está sempre, eu estou sempre ajudando ele, né? Nessa caminhada. E eu achei algo interessante que ele me falou algo, ele falou assim, André, engraçado, cara, quando eu estava no mundão, cara, não acontecia nada. Mas quando eu vim para Jesus, no começo até foi mil maravilhas, aquele primeiro amor, mas, cara, tá dando tudo errado, cara. Eu falei, cara, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é isso, é como o pastor falou, acho que o pastor Fernando, é cruz, é morte. Jesus, quando eu falei para você que ele escondeu, até então o diabo não sabia quem era Jesus. O diabo não sabia quem era Moisés. Mas quando descobriu que era Jesus, né, ele pegou logo Jesus e levou logo para o alto do monte, levou Jesus, o Espírito Santo levou ele para o deserto e o diabo começou a tentar, porque ele descobriu. Na passagem que a gente vai ler algumas coisas que você vai entender o que eu estou falando. Esse algo precioso que está dentro de você, e todos nós tem um propósito e somos escolhidos, amém? O diabo, quando sabe que você tem algo precioso dentro de você, ele começa a te perseguir. E ainda mais, quando você começa a se entregar cada vez mais, é aí que ele vem cada vez com mais força. Mas é como eu falo para vocês, não é para te matar, é para te passar de um nível para o outro. Se você perseverar através da palavra, através de Jesus, cara, é impossível você não passar. Porque Deus está no controle de tudo. E essa passagem de Isaías diz assim, 24, assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho entendi os céus e sozinho espraiei a terra. Desfaço os sinais dos que desfaço os sinais dos profetizares de mentiras e enlouqueços os adivinhos, que faço tomar atrás os sábios, cujo saber converto em louvores. Aqui está falando também dos falsos profetas, olha só, irmão. Loucuras. É porque esse óculos aqui, até se adaptar, irmãos, tá esquisito. Porque assim é multifocal, olhando em cima fica longe. Embaixo é mais perto, eu tenho que acertar aqui, o plano é meio errado. Que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros. Que digo, Jerusalém, ela será habitada
e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quando as suas ruínas eu as levantarei, que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada do templo, será fundado. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante da tua face, para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não fecharão. Amém, irmãos? Aqui uma passagem aqui muito interessante. Engraçado que quando o pastor falou sobre os falsos profetas. E muitas vezes a gente, irmão, fica esperando daquele homem de Deus, aquele homem eloquente, né, na palavra, que sabe falar bem. E aqui Deus fala que assim diz o Senhor, Ele que constrói tudo, Ele que dá a vida, Ele que dá a morte, Ele que faz todas as coisas. E Ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ele fala sobre Ciro, o rei da Pérsia. Ciro, irmãos, para quem não sabe, Ciro, ele era, como é que se diz? Não um crente, era pagão. Era um homem pagão. E aqui é engraçado que ele chama o meu pastor Ciro. O meu ungido. Ungido pegou, né, irmão? Então Deus olha muito mais além daquilo que a gente consegue enxergar. E é muito interessante, ele fala, Ciro, você vai resgatar Jerusalém, ou seja, você vai financiar. Isso aí está lá escrito em Esdra, se eu não me engano, 1, né? Fala sobre a história de Ciro que edificou, né, Jerusalém e Judá, né? O templo todinho, porque Nabucodonosor, naquela época, ele, se eu não me engano, ele pegou tudo, o ouro, pegou tudo, era mais de 5.400, se eu não me engano, coisas de ouro, de prata. Então, Deus levantou a Ciro aqui para edificar um templo. O improvável, irmãos, entenda, o improvável. Você de repente acha assim, eu sou improvável. Mas ele pega os improváveis e muitos até, cara, não crente, para edificar um templo. O que isso nos mostra, irmãos? Ele quer te levantar essa noite e esses dias para edificar um templo lá fora, para edificar um templo no teu serviço, no seu colégio. Você, o improvável. Porque, irmãos, a gente tem a visão muito limitada das coisas. A gente olha para a gente mesmo e a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo. E nessa passagem eu estava em casa, engraçado que eu lembrei de algo muito interessante. Quem já viu aquele desenho do pinguim dançarino? Alguém já viu aí? Humano. Já viu o desenho? A Chayza deve ter visto. Um pinguim. Porque a Chayza, eu sei que ela gosta dessas paradas assim, assim. Irmão, então eu vou contar um pouquinho da história e você vai entender o que eu estou falando. Mano, era um pinguim. Que lá, contar a história desse desenho, muito interessante. Isso o Espírito Santo me lembrou de algo muito interessante. Mano, era um pinguim, cara, diferente. Os outros... tá vendo? Vai se manifestando. Isso, ele era muito diferente. Por quê? Aí vou resumir a história, senão eu vou contar aqui o desenho todo. Mas é para gerar curiosidade de vocês. O mano era o seguinte, irmãos. Todos os pinguins daquela comunidade, eles quando nasciam, eles cantavam.
Lembra disso? Cantava e tal. Só que o pai dele, né, que chocava o ovo, o pinguim lá, o pai que choca, né? Deixou o ovo cair e tal. E ele nasceu um pouquinho diferente. Ele não cantava, né? Mas ao contrário, ele dançava. E aquela comunidade falou assim, porra, esse cara é muito estranho, pô. Vamos expulsar ele da comunidade aqui. E expulsou o humano da comunidade porque ele era diferente, irmãos. E eu lembro que tinha um pinguim, um baixinho, gordinho, né? E eu lembro até um pinguim fariseu, né? Falou assim, blasfêmia! Esse cara aqui não dança, não canta, mas ele canta, ele é diferente. Expulsa ele da comunidade, senão ele vai dar problema aqui na comunidade aqui da gente. E aquele pinguim foi expulso. Só que, no decorrer dessa história, vou resumindo, os pescadores pegavam muito peixe e tal, e estava tendo aquela escassez de peixe, né? E o humano, amém, acabou ali, né? O humano foi expulso, e aqueles pinguins falaram assim, graças a Deus, agora a nossa comunidade não vai ser mais amaldiçoada. Quando eu falei com vocês que aquele pinguim que... Eu lembrei do pinguim fariseu, que era um baixinho, que era o cara, eu lembrei até de um pessoal expulsando o outro da comunidade. Eu tenho um amigo meu que contou uma história mais ou menos dessa, que foi expulso. E aí ele foi expulso, irmão, mas só que nesse decorrer como ele foi expulso, ele encontrou os outros pinguins, tudo feinho, tudo parecido com ele, que foram, acho que também expulsos da comunidade deles, e se juntaram, os pinguins feinhos, com esse pinguim. E isso veio me lembrar muito, cara. E eu falei, caramba, isso veio me lembrar muito eu, diferente. E você é diferente da comunidade. Aí entra isso. Às vezes você vê assim, grandes templos, grandes homens de Deus, e a gente aqui, né, poucas pessoas, mas a gente é diferente, irmãos. E esse pinguim, ele era tão diferente que ele começou a dançar e tal. Só que no período dessa história toda, resumindo, irmão, para chegar onde eu quero, ele foi preso, levaram ele para um aquário, e lá no aquário, por ele ser diferente, ele começou a dançar. Começou a dançar naquele aquário, e as pessoas vendo, caramba, esse pinguim é diferente, ele dança. Ou seja, ele revolucionou aquilo tudo, e por causa daquele pinguim, a pesca foi suspensa, os peixes começaram a voltar para a comunidade dele, e ele foi solto, e voltou para a comunidade dele, e todo mundo falou assim, meu Deus, por causa da dança, porque ele é diferente, olha só, a pesca os peixes estão voltando, e até aquele pinguim que era fariseu, que falou para ele que assim, blasfêmia, sai daqui, até o pinguim estava dançando no final. O que isso me diz para você? Eu acho muito interessante, irmãos. A gente somos diferentes. E da sua maneira e da minha maneira, a gente tem que revolucionar aí fora. Da maneira que você fala, da maneira que você se expressa, na simplicidade, irmãos. Na simplicidade. Como eu falei para vocês, a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos. E na simplicidade você vai alcançar essas pessoas aí fora. Aquele pinguim, ele revolucionou a igreja, irmãos. E foi algo muito interessante. Depois que ele voltou para a comunidade, as pessoas aceitaram ele. E todo mundo já não achava estranha aquela dança dele. E todos dançaram também. Porque fez efeito. A dança dele fez diferença. Então, que eu falo para vocês, irmãos, faça diferença. Com a tua diferença no meio de uma igreja evangélica, não estou falando no meio daqui, irmãos, entenda. Estou falando no meio do cristão aí. Faça diferença. Faça diferente. Mas diferente mediante a palavra. Que a palavra é explicada. Bíblia, para explicar a Bíblia, é só a Bíblia mesmo, irmãos. Para você explicar a palavra só através da Bíblia. As pessoas aí fora estão querendo explicar a palavra através de livros, de pensamentos humanos,
do coração do homem, que o coração é enganoso. Por isso que a gente tem que voltar para o Espírito. E essa noite é isso que eu quero falar sobre o Espírito. Essa história do rei Ciro, que era diferente, que era um pagão também, está lá em Esdras. Se você quiser ler e saber mais um pouquinho, versículo 1. Você vê lá que vai falar sobre isso também. E continuando aqui, irmãos, eu queria que vocês abrissem também em Romanos 8. Isso aí todo mundo já conhece, mas eu tenho que falar novamente sobre isso. Eu creio que essa palavra é para transformar a sua mente e a minha mente, irmãos. Hoje é um dia de cura, libertação da alma, libertação da mente. E eu creio que Deus já está curando aí. Pessoas que estão sentindo dor, eu creio que já não está mais. Amém? Fechar nossos olhos rapidinho, irmãos. Senhor, Espírito Santo, coloco agora, Senhor, a sua igreja nas suas mãos. Todo espírito, ó Pai, de distração, ó Pai, todo espírito de tristeza, ó espírito que está tirando a atenção, Senhor, ó Pai, da sua palavra, Senhor, que venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó, colocamos agora, Senhor, Espírito Santo, Senhor, ó Papai, essas palavras nas suas mãos, ó Pai. Ó Papai, agora distribua, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está tentando, ó Pai, atacar os nossos irmãos essa noite aqui, Senhor, sai agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Romanos 8, 26. Todos conhecem? Pode botar aqui, ó. Olha por aqui. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Passe para mim. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Passa até o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém, irmãos? O Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração sobre essa prática, para a gente voltar cada vez mais a essas práticas espirituais. E eu, assim, teve um tempo da minha vida, irmãos, que eu orava, cada um tem o seu limite, entenda? Não é que deve fazer. Mas assim, quanto mais eu orava, mais eu sentia a vontade de orar. A oração perfeita, a oração do Espírito. Porque a gente não sabemos como orar. E a gente não sabe os planos de Deus para a nossa vida. Mas o mesmo Espírito que intercede por nós, ele sabe o que tem de melhor para você. Então, assim, irmãos, como que todos, assim, já ora em línguas, amém? E se não ora ainda, está disponível essa noite para vocês. A gente no final aqui, a gente vai orar e eu creio que você que tem desejo no coração dessa transformação de dentro para fora, isso está disponível para você. Essa transformação que tem transformado a minha vida. O velho André, as vontades do André todos os dias, como foi falado aqui, o pecado vem rodeando a gente, ainda mais no ambiente de trabalho, irmãos. Cada pessoa é diferente. Você está no meio de pessoas que têm crença diferente, atitude diferente, meios diferentes, tanto homem quanto mulher. Às vezes escuta algo de homem ou de mulher do teu lado ali e você fala assim, caramba, porque a gente trabalha com pessoas que
não te conhece diretamente. Com o teu proceder, sabe até o teu proceder, mas assim, diretamente, como eu trabalho em vários lugares, vou em vários lugares, as pessoas não sabem. Sabe depois, assim como Jesus, né? Ninguém sabia que era Jesus, só sabia quando ele abria a boca. Só sabe quando eu abro a boca, assim, cara. É diferente. Essa semana, até na terça-feira, teve a reunião, porque tem essa reunião de casais. Para mim, assim, eu estou tendo um curso presencial, essa semana não teve, porque a professora lá até mandou antes, um pouquinho, que ela estava começando com sintomas de dor de cabeça, febre e tal, e ela botou no grupo só da turma. E eu achei interessante, que aí o pessoal, melhoras, não sei o quê. Aí eu falei, a hora de eu se posicionar aqui, até no grupo mesmo, para eu mostrar a minha identidade para aquele povo, né? Porque eles não me conhecem. Eu falei assim, professora, eu declaro o seu corpo físico ser sarado e curado. Eu botei escrito, eu até mostrei a Kelly. Aí quando eu botei, aí o pessoal, amém, amém, amém. Ou seja, são coisas que você faz, que aí se você mostrar quem você é, aí você vai ver que as pessoas já não fala coisa mais ao teu redor, próximo de você. Até brinco, né, o Alexandre? A gente brinca lá, mas tudo a brincadeira no respeito. E tem que ser, irmãos, a vida cristã, o fruto do Espírito é alegria, irmãos. Né? A gente tem que ser alegre. A gente brinca, né, Alexandre? Porque eu vejo uns irmãos lá meio carrancudo, fechado. Eu falei, caramba, cara. Tem irmão lá que fala assim, não é nem futebol, futebol não é de Deus. Eu falei, pô, futebol não é de Deus, cara. Ai, caramba, que coisa, rapaz. Mas voltando, irmãos. Au, né? O homem espiritual, au. E a gente tem que ser espiritual, mas é o extremo de, cara, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Não pode, pô, brincadeira. Engraçado que quando eu conheci o Carlos, o cara era todo fechadão, né? Ele é meio fechado, né? Mas agora ele já abre um pouquinho a boca. Rapaz, bicho era... Eu falo porque eu tenho liberdade de falar com ele. Eu tinha até medo dele, cara. Mas é engraçado que da maneira dele, ele era o único cara que chegava perto de mim, que eu era do mundão, né, Carlos? Eu chegava e ele me tratava com amor, né? Mas eu ficava meio assim, falei, cara, esse cara aí é meio sinistro, cara. Fechadão, né, cara? Pro Alexandre, não, já foi mais fácil, né, Alexandre? Que eu venho sempre brincando com ele, abraço. Eu falei, não posso chamar ele do que eu chamo ele lá, não. Mas, irmão, só para descontrair, irmãos. Mas o fruto do Espírito é isso, é alegria, né? Mas a oração em línguas, que eu vou voltar lá. A oração em línguas, cara, ela transforma, e tem transformado muito minha vida. Como eu falei para vocês, Deus esconde as coisas preciosas da sua vida e a minha vida. Essas práticas espirituais, irmãos, vai fazer, sabe o quê? Quando você começar a orar, esse amigo meu que falou para mim, falou, André, eu vim para o Evangelho e as coisas pioraram. Eu falei, claro, vai piorar, pô. Porque vai ser revelado quem é você. Mas tem algo que vai te ajudar nessa caminhada, que é a oração em línguas. Então, cara, vamos lá então. E eu comecei com ele, falei, cara, tá com dificuldade? O Alexandre ainda não comecei ainda, mas eu creio que ele vai romper isso aí. Falei, vamos lá orar junto. E começa a orar. Recalabachora, aí ora, ele vai um pouquinho e para. Ele, cara, sabe quando eu estou te repetindo, não? Eu falei, não tá não, cara, vamos embora lá. E ele vai, continua. E agora ele falou, André, já estou orando, sabe quanto? Eu falei, quanto, cara? Aí ele, cara, 2 minutos. Uma benção, pô. Eu vi na expectativa, eu falei, caramba, 10 minutos. Não, 2 minutos, uma benção, é isso, é um processo. Ele, cara, mas 2 minutos? Mas se eu estou orando 2 minutos, tá ruim pro meu lado, imagina quando eu estiver orando igual a você aí, 4, 5 horas. Eu falei, não, quando tiver 4, 5 horas, cara, aí você vai passar direto pelo mar, cara. Vai passar direto no deserto, assim... o diabo vai vir com pão, o diabo vai vir te oferecer isso, aquilo outro, mas você vai passar direto, porque é a palavra que te importa, irmão. E aí ele falou assim, cara, por que isso está acontecendo isso tudo? Eu falei, cara, aí eu gostaria de que vocês abrissem lá, sabe aonde? Lá em 2 Coríntios 4. Não,
Abre não, manda, bota só 2 Coríntios 4, 7 aqui, Pedro, né? João Pedro. Betinho. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não, só até isso, ó. O vaso de barro. Aí eu lembrei da Dona Maria, falando sobre o olheiro. O vaso de barro. Quem é o vaso de barro aqui? Diz amém. Eu sou vaso de barro, irmãos. Você é vaso de barro. Agora, vamos lá abrir lá em Efésios 3, 8. De repente você vê essa noite aqui e fala: André vai falar outras coisas. Hoje não, vim bem tranquilo. Queria só compartilhar isso, algo interessante. Eu estou com uma folhinha aqui, que eu gosto muito de estar lendo, mas deixar 2 mensagens assim. Como só tem pessoas crentes, amém? Crente não, todos filhos aqui, amém? Então eu estou trazendo só essa passagem para vocês. Efésios 3, versículo 8. Todos acharam? Amém? E diz assim. Eu vou ler que é melhor. Todos acharam? Pode ler? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentis o evangelho da insondáveis riqueza de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Diz aí, irmão, mistério. Mistério. Eu falei, caramba, tem um irmãozinho que revela lá as coisas. Ele fala: André, é isso, isso, isso. Eu falei: ei, cara, ele é mistério, cara. Acho interessante ele falando. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Volta só um pouquinho aqui, deixa essa a 10. Irmãos, aí eu, conversando com esse amigo, ele falou assim: e aí? Eu falei: olha só essa passagem aqui. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora. Por que tu está sendo perseguido agora? Eu falei: porque agora o diabo sabe quem você é. Aí você, de repente, fala assim: cara, André, cara, eu estou vindo para a igreja, as coisas não estão andando conforme eu estou querendo. Cara, para Jesus não foi diferente, para Moisés não foi diferente, para José também acho que não foi diferente. Ele, quando foi conhecido, cara, ele foi perseguido. Moisés, quando soube quem era Deus na vida dele, o próprio Jesus, o diabo veio com tudo, irmãos. Mas essa noite, irmãos, eu tenho algo novo não para vocês falar, mas algo que vai transformar essa perseguição em glória para a sua vida. Amém? Irmãos, o Espírito de Deus, ele quer te guiar para todas as verdades. Irmãos, o próprio Deus escondeu algo precioso dentro de você, irmãos. Algo tão precioso que nem a NASA conhece. Você tem algo tão precioso que eu creio, irmãos, que os estudiosos tentam entender tudo que está acontecendo aí, mas eles nunca vão conseguir entender. Por exemplo, a gente está no fim dos tempos. E a palavra tem falado isso, que está no fim dos tempos. Mas eles não entendem conforme nós entendemos. Por que a gente entendemos? Porque o Espírito Santo tem nos guiado, irmãos. Tem nos orientado como proceder, irmãos. Deus, quando esconde algo, é porque Ele sabe que é precioso. Ele escondeu algo espiritual muito precioso dentro de você, irmãos. E Ele quer cada vez mais se manifestar para você e para você enxergá-lo através do Espírito Santo. Amém, irmãos?
Todos estão entendendo, irmãos? Bem tranquilo. De repente você veio essa noite, não, eu vou lá. A palavra mesmo em si, ela cura. A palavra já está te curando, irmãos. Se você entender que o Espírito Santo que está em você, ele quer se revelar através de você, você essa noite você vai vir aqui e que você que não tem ainda esse dom, o dom já está dentro de você, só quer manifestar dentro de você. De repente você está vindo nessa caminhada, ouvindo até aqui para a gente, as coisas estão acontecendo, mas eu vou te dar hoje um presente, não um presente do André, o presente de Deus que ele me deu e eu quero compartilhar com você, que é esse presente precioso que é o Espírito Santo. Isso está disponível para mim e para você, irmãos. Jesus, como eu falei para vocês, quando ele deu algo precioso para Adão, ele deu um espaço físico. Mas Deus olhou para a gente e falou assim, não, eu vou dar algo muito mais precioso e eu quero guardar dentro deles, para ele desfrutar